Hoje, eu acho que nessa vibe, nessa animação de serviço, de estar pensando em tudo que Deus está fazendo, eu estava meditando numa palavra e eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. O tema dessa palavra está aqui no telão, ó. O serviço que agrada a Deus. Diga comigo, o serviço que agrada a Deus. Muito bem. Agora eu queria que você destacasse comigo essa palavra aqui, serviço. Diga comigo, serviço. Destaque só essa palavra. Por quê? O que acontece quando a gente ouve a palavra serviço? O significado da palavra serviço é uma ação ou efeito de servir, né? De dar de si algo em forma de trabalho. Então, todas as vezes que você ouve a palavra serviço, já vem na nossa mente de trabalhar, de fazer algo, de você desempenhar uma tarefa. Isso é o que vem. Só que não é nesse sentido que eu quero te levar a pensar hoje no serviço que agrada a Deus. Exatamente porque às vezes existe cristãos que eles se enganam, que o fato deles virem para a igreja, ajudar a arrumar as cadeiras, segurar uma placa, lavar um banheiro, varrer uma sala, eles estão agradando a Deus. Eles estão fazendo aquilo que agrada a Deus. Com certeza isso tem o seu valor, com certeza isso é importante, mas não é o que agrada a Deus. Qual é o serviço que agrada a Deus? Tem uma outra tradução para essa palavra serviço também, que diz assim, exercício e desempenho de uma atividade. Então, esse tema aqui, ó, o serviço que agrada a Deus. Qual é a atividade? É agradar a Deus. Então, eu quero que você foque nessa palavra serviço, num exercício da sua parte, numa atividade da sua parte, que realmente possa agradar a Deus. E eu estava estudando o livro de Josué, e quando eu cheguei por fim do livro de Josué, especialmente no capítulo 24, foi interessante porque eu consegui compreender qual é o serviço que realmente agrada a Deus, e eu quero trabalhar um pouco com você isso aqui. Porque no livro de Josué, você sabe que conta a história de como os israelitas, eles conquistaram a terra de Canaã e até passaram a morar nela. A conquista de Canaã, ela foi comandada por Josué, porque Josué, o que ele foi? Ele ficou no lugar de Moisés e continuou guiando o povo, e foi através da vida de Josué que foi conquistado a terra de Canaã. Então, a gente sabe que eles serviram, o entendimento aqui é que eles serviram no fazer, eles conquistaram a terra de Canaã, eles fizeram exatamente aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Mas é interessante que isso não foi o principal. Por quê? Porque no final da vida de Josué, ele fala algo muito nítido e claro, do qual é o serviço que vai agradar a Deus. Não é o fazer somente, o fazer é importante. Isso, com certeza, tem o seu valor diante de Deus, mas profundamente não é o que agrada a Deus, não é o que deixa Deus feliz. Olha só, vamos ler, o texto aqui é de Josué capítulo 24, no verso 15, ali, verso 14 e o verso 15 diz assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Você percebe aqui que Josué está falando de servir, mas espera aí, eles não estavam servindo? Eles não estavam fazendo, eles não estavam conquistando, até fazendo o que Deus mandou, porque conquistar a terra de Canaã foi o que Deus mandou eles fazer. Mas Josué está dizendo, sirvam ao Senhor. Aí olha o verso 15, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir,
se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Interessante que quando eu cheguei aqui nesse texto, veio um pouco esse conflito. Mas espera aí, eles não estavam servindo? Muito embora a gente sabe que a maioria do povo de Israel era rebelde, se rebelava, murmurava e tal e tal. Mas, de certa forma, tinha aqueles fiéis que estavam ali servindo com muita integridade. E eu comecei a refletir sobre isso. E o Espírito Santo, eu creio que levou meu espírito a aprofundar nessa questão desse serviço, de servir a Deus. Quer dizer, eles conquistaram, fizeram o que Deus havia mandado de conquistar a terra, mas Josué aqui, no final de tudo, depois da conquista, ainda está falando, sirvam ao Senhor. Ou seja, tem que dar continuidade. Então, o que é esse servir? Aí, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é isso aqui, ó. Como devemos servir a Deus? Como é que eu, então, preciso servir a Deus? Como é que eu devo fazer para servir a Deus? E aí, aqui no verso 24, aliás, no capítulo 24, no verso 14, ele diz, agora temam o Senhor e sirvam com integridade, com fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Ou seja, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha, que tira Deus do centro, que tira Deus. Então, a primeira forma aqui, como nós devemos servir a Deus, é, letra A aqui, obedecendo a ordem de servi-lo. É nós seguirmos a direção de servir a Ele. Não de só estar trabalhando, fazendo, eu estou aqui trabalhando, fazendo as coisas para Deus, limpando, carregando isso, fazendo aquilo. Não só isso, mas esse servir aqui é você deixar Deus ser o centro da sua vida. Deixar Deus realmente ser o Senhor da sua vida. E aí você passa a obedecer. Essa foi a direção aqui de Josué, no capítulo 24, no verso 14. Outra coisa, com plena dedicação, se dedique a isso, não é meia boca, não é de qualquer forma, não é empurrando com a barriga. Em Josué capítulo 22, verso 5, diz assim, ó, mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Ou seja, uma dedicação a isso. Hoje em dia está tão assim o mundo de cabeça para baixo que as pessoas estão convencidas que elas podem servir de qualquer forma, que elas podem servir a Deus de qualquer jeito, da maneira que se encaixa para ela, não da maneira que Deus determinou, da maneira que Deus merece, da maneira que Deus é digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Eu já ouvi pessoas falando, olha, a tua vida íntima, Deus não quer nem saber dela, Deus quer saber do teu caráter. Mentira, Deus quer saber de tudo. De tudo. Completo, Deus não é parcial. A tua vida, o que você faz lá fora, não quer saber do teu caráter. Que mentira é essa? Isso é um afago para aqueles que querem ficar lá no mundo fazendo um monte de erro, de besteira, de pecado, e aí ficar aqui, vir para a igreja, levantar a mão, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro. Porque aí, para essas pessoas, está tudo certo, está bom, está legal, né? Por quê? Porque elas continuam satisfazendo a carne, e quando vem diante da igreja se juntar coletivamente, levantam as mãos para afagar o seu ego, para dizer, não, eu sirvo ao Senhor. Sabe, tá tão assim, de cabeça para baixo, o mundo, está tudo, as prioridades, o que é certo parece que hoje é errado. Você faz uma coisa certa, você é discriminado. Você faz uma coisa errada, você é aplaudido. Né? Outra coisa, rompendo com todo o pecado. Né? Rompendo com todo o pecado. Como é que nós devemos servir a Deus? Agradar a Deus? Rompendo com todo o pecado. Josué, no capítulo 24, é muito forte esse capítulo 24, especialmente no verso 14, que ele fala assim aqui na parte B, na segunda parte, joguem fora os deuses
que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, sirvam ao Senhor. O que Josué está falando aqui? Olha, tudo aquilo que te atrapalha, que te tira da presença de Deus, joga fora. Isso não é importante. O mais importante é o Senhor, sabe? Muitas vezes existem pessoas que estão na igreja, mas estão em enlace matrimonial com o pecado. Você já viu isso? O pecado ali é um cônjuge, porque nunca larga, nunca separa. Divorcia, pelo amor de Deus, desse pecado. Divorcia. E eu não estou aqui tacando pedra em ninguém, até porque eu não sei de ninguém aqui, mas existem pessoas assim. Só que para agradar a Deus, tem que romper com o pecado. Tem que romper com o pecado, sabe? Esse serviço, essa atividade de agradar a Deus, Jesus falou que isso exigiria de nós abnegação, exigiria de nós um esforço de abrir mão. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 14 que uma grande multidão seguia Jesus. Você sabe que os evangelhos é cheio disso. Jesus ia, principalmente depois que ele começou a fazer milagres lá, prodígios, uma multidão seguia ele. Então, em Lucas capítulo 14, diz que uma multidão acompanhava Jesus. Então, Jesus falava para essa multidão: olha, se alguém vem a mim e não está disposto de abrir mão, e aí tem uma lista lá de pai, de mãe, de irmão, de filho, e ele fala mais profundo, até da própria vida. Jesus diz: não pode ser meu discípulo. Sabe, então se alguém não pode abrir mão de um pecado de estimação, de um pecado que não consegue sair, não pede ajuda, essa pessoa não... Jesus falou, não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando as palavras e registrando as palavras de Jesus, que essa pessoa não pode ser um discípulo de Jesus. Aí, lá em Lucas capítulo 14, nesse mesmo contexto, Jesus fala para a multidão, e aí no verso 33 ele olha especificamente para os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Aqueles que estavam ali todos os dias com Jesus, aprendendo e falando: Jesus, eu quero ser seu discípulo, eu quero aprender contigo. Jesus olha para ele no verso 33 e diz assim: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Olha só que profundo. Abrir mão, né? Abrir mão de alguma coisa. Então, para que a gente possa agradar a Deus, temos que romper com certos vícios, pecados, erros que estão impregnados no nosso caráter, na nossa vida. Outra coisa, entregando o nosso eu à morte. É outra forma que você pode agradar a Deus, que você deve agradar a Deus, é entregando o seu eu à morte. Olha o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está falando, olha, eu fui crucificado. Quando Jesus foi crucificado, eu fui também crucificado. Então, a minha vida... Paulo está tendo aqui a revelação mais profunda. Cristo pagou um preço pela minha vida, então eu não pertenço mais a mim mesmo. Porque o grande problema nosso, da humanidade, é exatamente esse. Achar que nós somos donos de nós mesmos. Nós temos uma liberdade, e a Bíblia diz, não usei da liberdade para o pecado. Às vezes, nós somos livres porque quem nos resgatou, nos comprou por um preço muito alto e disse, eu paguei pelo preço da sua vida, se você quiser me seguir, ele nos comprou e nos dá o direito de decidir se a gente quer ser dele ou não. Então, uma forma de servir ao Senhor é entregando o nosso eu à morte. O que isso fala de uma forma muito profunda? Viver para Jesus é viver confiando nele, é sabendo que ele tem que ser o centro da nossa vida, sem medo, sem qualquer preocupação. Eu não sei o que fazer. Ore para Deus. Se você entrega o seu eu à morte, Deus vai dizer o que você deve fazer. Só que na prática, a maioria das vezes nós não fazemos isso. Você concorda comigo?
nós não fazemos isso. E muitas vezes nós procuramos Deus no último caso. No último caso. Mas o que nós temos que fazer é entregar o nosso eu. Eu não decido mais por mim. Eu quero que Deus direcione a minha vida. Através de uma palavra profética, através de uma ideia, através de um direcionamento, através da palavra de Deus. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala para mim? Né? Quando Paulo fala aqui em Gálatas, no capítulo 20, no capítulo 2, no verso 20, que ele foi crucificado, mas olha o que ele fala no verso anterior, no verso 19. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo está dizendo, olha, eu não quero mais saber desse mundo, eu morri para esse mundo, agora eu vivo para Deus, o que Deus mandar eu fazer, eu faço. Só que às vezes nós pensamos assim de uma forma muito religiosa, nós pensamos que viver para Deus é você deixar tudo, deixar a família, e viver pela fé, viver um vagabundo gospel, que não quer mais saber de nada. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Viver para Deus é colocar Ele no volante, é deixar Ele dirigir. Sabe quando você está de carona com alguém, e alguém está dirigindo, e você fica ali, poxa, eu quero... Sai, deixa eu dirigir, deixa eu ir, deixa eu conduzir. Não, Deus sendo... você entregar o seu eu é dizer, Deus, pode levar, pode conduzir, da forma que for, eu vou. Se eu quiser ir pela Marginal, 6 horas da tarde, eu vou, não estou nem aí. Marginal Tietê, trânsito abençoado, glória a Deus. Né? Ou então, para não ir muito longe, pega aqui a Prestes Maia, aqui, 7h30 da manhã, às 8 horas, aí você também vai ter um pedacinho do trânsito, né? Então, a forma que nós devemos servir a Deus, só recapitulando aqui, primeiro, obedecer a ordem de servir, com plena dedicação, rompendo com todo o pecado, entregando o nosso eu à morte. Então, vamos ver aqui, esse serviço que agrada a Deus, eu preciso saber como devo servir. E foi nesse primeiro ponto. Eu sei que o serviço que agrada a Deus, eu preciso ter esse exercício. Então, eu preciso saber como fazer, o que eu devo fazer para agradar a Deus. Agora, o ponto de número 2 é, você precisa saber por que devemos servir. Por que você deve fazer tudo isso? A grande pergunta e a nossa grande pergunta, porque sempre a gente quer ter o benefício, né, da recompensa. O que eu vou ganhar com isso? Né? Eu sei que o serviço que agrada a Deus tem algo que agrada a Deus. E já sei como fazer, o que eu devo fazer para agradar a Deus. Mas o que eu ganho com isso? A gente precisa saber também o que você ganha com isso. Então vamos aqui. Primeiro, para nós entendermos o que nós ganhamos com isso, que é a razão do porquê devemos servir a Deus. Primeiro é que Deus nos comprou para si mesmo. Deus nos comprou para si mesmo. Josué, no capítulo 24, já no verso 5, ele diz assim, ó: então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. O que está acontecendo aqui? Está sendo recapitulado o que Deus fez para aquele povo. Olha, eu enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais eu castiguei e depois tirei vocês de lá. Isso aqui no Antigo Testamento, no Velho Testamento, né? Jesus, Deus, o Espírito Santo, na triunidade deles, fizeram isso com o Egito para resgatar aquele povo. Então, uma das primeiras razões que eu devo servir a Deus é que Ele nos resgatou. Ah, pastor, mas eu não estava lá no Egito. Mas aí você pode vir para o Novo Testamento e aí você pode... João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Perecer do quê? Da condenação do pecado que está enraizado no ser humano. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele nos resgatou.
Ele não resgatou. Paulo, quando fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no verso 19 e 20, ele diz: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? O que Paulo está falando aqui? Que esse resgate de Deus pela nossa vida fez com que nós não pertencemos mais a nós mesmos, e nosso corpo passa a ser morada do próprio Deus. Olha só que poderoso. Vocês foram comprados por alto preço, no verso 20. E ele fala que vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Sabe? Então, primeira razão pela qual devemos servir a Deus é que Ele pagou um preço, um alto preço pela nossa vida. Segunda razão, Ele nos protege da maldição dos inimigos. Isso aqui, quando eu li assim, eu digo, meu Deus, olha só o paralelo que vamos encontrar aqui na Bíblia, nesse ponto aqui. Ele nos protege da maldição dos inimigos. Aí fala aqui, ó, Josué 24, no verso 9 e o verso 10. Lembrando o que aconteceu com o povo. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas, olha o verso 10. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele o abençoou, vez após vez, e eu os livrei da mão dele. Cara, quando eu li isso aqui, eu me lembrei na hora, sabe do qual texto? Do texto da promessa que Deus fez para Abraão. Gênesis capítulo 15, parece que o Espírito me levou para lá e eu lembrei, porque a promessa que Deus fez para Abraão, quando Deus aparece para Abraão, ele diz no verso 12, no capítulo 12, no verso 3, ele diz: abençoarei o que? Abençoar, e amaldiçoarei os que amaldiçoar. Olha só, Deus aqui, em Josué 24, 9 e 10, ele está cumprindo já uma das promessas que ele fez para Abraão, porque lá ele diz: então disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, né? Eu farei de você grande, numeroso, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E aí no verso 3 ele diz: abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Ou seja, proteção de Deus. Deus vai proteger. É por isso que na grande maioria das vezes, eu vou já te explicar por que grande maioria das vezes, não são todas, mas na grande maioria das vezes, macumba não pega na sua vida. Praga não pega na sua vida. Ah, pastor, mas não teria que ser todas as vezes? Por que maioria? Vou te explicar. Porque muitos crentes não sabem dessa promessa e não tomam posse, aceita. E por causa dessa falha de entendimento, eles vivem e eles são perseguidos por essas coisas. Porque eu já vi crente sofrer isso. Eu já vi. Mas aqueles que dizem: para aí, eu estou debaixo essa promessa de Abraão é para mim também. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Então, Deus protege. Deus nos protege de toda a maldição dos inimigos. Gente, nós somos municiados de tanta promessa de Deus, nós precisamos entender. Esses dias, o pastor Eibe estava pregando, né, sobre 7 passos para receber resposta de oração. Ele fala disso, das promessas que você pode se apropriar. E muitas vezes nós não estamos vivendo 100% em vitória, porque nós desconhecemos aquilo que Deus já nos deu. Está ali na prateleira espiritual, é só você ir lá e pegar, porque é seu. E por falta desse conhecimento, a gente sofre. Mas saia daqui hoje sabendo que Ele nos protege de toda a maldição do inimigo. Amém? Outro motivo porque devemos servir a Deus. Ele nos prometeu uma herança. Josué 24, no verso 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, uma cidade que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Olha só. O que Deus fala aqui? Está falando da herança. Ele nos prometeu uma herança. Nós sabemos que a nossa herança, que nós tanto esperamos
é a herança eterna, de morar, de viver com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Mas você sabia que aqui na terra você já pode se apropriar de muitas heranças? Você pode ser uma bênção? Porque a palavra de Deus também diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, verso 19. Aí tem crente, mano. Aí tem crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ele nos prometeu a herança. Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo fala aos romanos. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. O que é participar do sofrimento de Deus? É que eu tenho que sofrer também? É que eu tenho que ser aquele crente que tudo dá errado? Porque tem cristão que vive assim. Principalmente antigamente. Hoje parece que já está tendo um entendimento mais claro sobre isso. Mas antigamente, enquanto mais miserável, mais sofrido, era o mais espiritual. Era o mais abençoado. Olha, aquele irmão é uma bênção. Por quê? Porque não tem comida, não tem roupa, não tem sandália. Que bênção é essa, meu Deus? Que bênção é essa? Isso é uma mentira que o diabo enganou por muitos anos. Então, o que a Bíblia está falando aqui de participar do seu sofrimento? É você saber que Cristo sofreu mesmo pela minha vida, pela sua vida, para que nós tivéssemos vida. João 10,10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito do diabo. Mas no verso B diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Se a Bíblia está dizendo isso, então eu posso querer viver só em abundância. Eu posso não conseguir, mas eu tenho que me apropriar. E o máximo possível que eu viver em abundância não vai ser pecado, não. Vai ser bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que entender isso. Fazer parte do sofrimento de Cristo para que também participemos da sua glória. Aleluia. Então, aí uma participação completa. Não é meia boca, não. Não é? Tem que participar de forma completa. Outra coisa que faz nos entender o porquê devemos servir ao Senhor e agradar a Ele. Ele fez grandes coisas por nós. Você acredita nisso? Você consegue perceber as grandes coisas que Deus fez pela sua vida? Amém? Eu quero já chamar aqui nossa equipe de louvor e adoração. Já estou terminando, o nosso tempo até passou um pouquinho, mas eu quero terminar com isso aqui, ó. Ele fez grandes coisas por nós, gente. Josué, no verso 24, verso 7, mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Quando o Egito ficava em trevas, aonde os israelitas ficavam, tinha luz. Olha só, Deus fez distinção. Deus fez separação. Fiz voltar o mar sobre eles, quando eles perseguiram, o faraó libertou e depois se arrependeu e mandou perseguir ele lá no Mar Vermelho. Fez o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Josué está lembrando aqui. Vocês viram o que aconteceu. O que Deus fez conosco não foi pouca coisa, não. Sabe, o fato de você estar aqui, respirando, vivo, ter chegado aqui, andou, se levantou, Deus fez grandes coisas por você. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero terminar lendo aqui, Isaías capítulo 40, verso 26, diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E todas chama pelo nome. Olha só, ele conhece todas as estrelas e chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus. Paulo, quando fala aos Romanos, capítulo 2, verso 4, ele diz que Deus é um Deus de grande misericórdia e compaixão. Sabe, às vezes nós ficamos tão envergonhados diante da grandeza de Deus pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelas nossas mazelas, que nós não conseguimos, sabe, nos derramar diante do Senhor. Só que Paulo está falando aqui aos Romanos, no capítulo 2, no verso 4, que esse Deus é um Deus grande. E assim como Ele é grande em poder e majestade, Ele é grande em misericórdia e compaixão. Não importa o que você fez, não importa o que você é hoje, Ele te ama, Ele te quer, Ele tem compaixão, Ele não está aqui para te condenar, porque grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Feche os teus olhos. Comece a adorar a esse Deus poderoso, grandioso. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui hoje. Talvez desanimado, talvez triste com alguma situação, com alguma questão, circunstâncias na sua vida. Ou talvez seja até um pecado que você sabe que é errado e você tem tentado se livrar desse pecado, se divorciar desse pecado, romper com esse pecado e você não tem conseguido. Mas hoje eu quero te dizer, pela grandeza de Deus, pela misericórdia de Deus e pela compaixão de Deus, em nome de Jesus, esse pecado, essa circunstância, tudo está caindo por terra. Tudo que te atrapalha está caindo por terra. Então ore a Deus e louve a Deus, adore a Ele, declare o quanto Ele é grande. Aleluia. Ô Espírito Santo.